Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Bom, vocês estão acompanhando aí esse curso que a gente está fazendo, né? Basicamente, assim, claro que é só um esforço, né? A gente não pretende conseguir fazer isso, mas de repente fazer uma introdução legal sobre isso, né? Isso que eu quero fazer é esse movimento que a gente está dissecando aí, né? A ansiedade a partir do entendimento da postura fenomenológica existencial. E bom, agora que a gente está começando a caminhar, que a gente já percebeu que a ansiedade pode ser vista de diversos pontos de vista diferentes, talvez seja interessante agora a gente começar a entender o que acontece que, em um determinado caso, a ansiedade é entendido como um sentimento, todo mundo tem, é uma coisa completamente normal, e num outro caso, a gente vai ver isso como uma certa questão patológica, um distúrbio, alguma coisa nesse sentido. A gente, quero dizer, nós psicólogos, né? E o que a fenomenologia, a postura fenomenológica, tem para oferecer aí como uma reflexão muito interessante, muito importante para a gente poder fazer? Bom, como eu disse para vocês, a fenomenologia não trabalha muito com esse critério, com essas categorias de normal e patológico. Basicamente porque a fenomenologia entende que às vezes uma coisa que faz sentido para um não faz sentido para outro. Então, existem muitas maneiras de a gente ver uma coisa que seja normal. Por exemplo, no Brasil, vou inventar essas informações, tá? É normal ter crise de ansiedade ou isso é uma coisa anormal? A gente pode usar isso aí como um critério estatístico. Por exemplo, a maioria das pessoas tem crise de ansiedade ou não? Vamos inventar que no resultado dessa pesquisa deu que não. A maioria não tem. Então, se a maioria não tem, o normal é não ter, justamente porque a maioria não tem. Então, quem tem não está dentro da normalidade. Todos os vieses, assim, todos os métodos de pontos de partida, perspectivas que tem de se falar alguma coisa, tem uma crítica. Então, quando a gente vai por esse caminho, é um critério puramente estatístico, existe uma crítica de que, bom, nem sempre aquilo que todo mundo faz é o que faz bem para alguém, faz bem para o outro. Por exemplo, uma coisa que todo mundo sabe é que a maioria dos brasileiros também tem cárie. Cárie no dente. E o fato de todo mundo ter significa que isso é uma coisa boa? Não. Então, não necessariamente porque todo mundo tem, é uma coisa que é válida, que eu devo fazer. Existem outras maneiras de a gente entrar nesses critérios de normalidade. Um deles, por exemplo, é um critério subjetivo. O cliente sente que aquilo atrapalha ele, o cliente sente que aquilo é uma patologia, é um critério mais subjetivo também, né? Então, existem vários critérios para se falar se uma coisa é normal ou não. No entanto, dentro da postura fenomenológica, existencial, a gente sempre pensa o seguinte: não existe aquilo que é um sentido certo e aquilo que é um sentido errado. Às vezes, uma coisa faz sentido para uma pessoa, não faz para outra. E essa é uma das coisas fundamentais da psicologia existencial nesse momento assim mais contemporâneo. Basicamente, muitas pessoas falam sobre a psicologia fenomenológica ser uma coisa assim, é muito livre, nada tem consequência, e o entendimento é justamente o contrário. É uma psicologia dos preços, a psicologia das consequências, né? Você é livre, mas você também é responsável por aquilo que você faz com a sua liberdade. Então, é uma das coisas para a gente poder refletir que é uma abordagem que força um pouco, ou que tem como essa proposta fazer o indivíduo ter um contato com a própria história, com os próprios sentimentos, de repente não se medir tanto pela reguinha que ele usa com a régua do colega, né? Se medir com a régua do colega, e que ele é livre para fazer isso se ele quiser, mas ele pagará algum preço por isso e ele será responsável por esse preço. Ah, mas ele pode dizer que isso é um hábito, é a criação dele. Certo, pode sim, claro. E ele pagará um preço por estar vivenciando, dando voz a esse hábito ou a essa criação dele também. É basicamente assim que as coisas vão funcionando. Mas vamos entrar aqui agora propriamente no tema, né, que eu quero pensar com vocês hoje, que é esse conceito de saúde e doença dentro de uma postura fenomenológica existencial. Quando a gente pensa nessa postura, nessa forma de entendimento de saúde e doença, esse entendimento ele meio que vai transcender essa ideia ou esse conceito tradicional, por exemplo. Saúde é a ausência de doença, a ausência de sintomas físicos. Não necessariamente é só isso.
Por que não é só isso? Porque nessa postura a gente está sempre tentando ver como que se dá uma relação, uma experiência de relação que o cliente tem com um aspecto saudável, com o próprio sofrimento, como que ele vai tecendo essa experiência. E é a partir daí que muitas vezes é o próprio cliente que, em contato com a própria história, em contato com a própria dimensão dele mesmo, ele vai entendendo se aquilo é um critério de saúde, é um critério de doença, a partir do desenvolvimento que ele vai constituindo sobre ele mesmo. Esse é um ponto fundamental porque a psicologia, como um todo, né, assim, a psicologia clínica, ela faz esse esforço de tentar colocar o cliente diante dele mesmo em um cenário de conversa. As psicologias mais experimentais, por assim dizer, elas vão tentar buscar alguma coisa de fora do cliente para, entre aspas, tratar o cliente. Então, por exemplo, um cliente chega na primeira sessão e ele começa a dar um relato sobre uma ansiedade, ou sobre um desânimo, sobre uma tristeza. E eu, como psicólogo, eu posso meio que vetar isso, cortar isso e começar a fazer algumas perguntas meio que de norte de diagnóstico. Por exemplo, qual é a frequência que isso acontece? Isso tem tido um impacto significativo na sua vida? Qual é o peso disso na sua vida? De 1 a 10, quanto você se sente assim, quanto você se sente assado? E assim a gente fecha um diagnóstico. Vamos imaginar que esse diagnóstico ele é entendido como uma depressão daquele cliente. Agora eu vou buscar nos livros, nos manuais, uma maneira de tratar a depressão. Só que a depressão do cliente não necessariamente é a mesma depressão que está nos livros e nos manuais. É uma coisa muito comum que a gente veja no consultório, clientes que estão com diagnósticos de depressão, que fazem uso de remédios, que trocam os remédios, que avançam ainda, né, às vezes para um tratamento mais experimental, talvez assim uma ketamina, ou até mesmo para uma intervenção de experimental, por assim dizer, né? E as coisas continuam muito parecidas como elas eram. Isso é comum, gente. Assim, não é muito incomum você pegar um cliente que já fez de tudo e às vezes esse tudo não adiantou tanto. Pois bem, então vamos pensar que a psicologia fenomenológica, existencial, ela não vai tentar buscar alguma coisa necessariamente de fora do cliente para tratar o cliente, para acompanhar o cliente, mas buscar no cliente alguma coisa para poder oferecer para aquele cliente, para poder lidar com aquele cliente. Isso significa que a gente não estuda manual? Não. Isso significa que a gente não estuda depressão, ansiedade, através do CID, do DSM? Não, isso não significa. A gente lê sobre essas coisas. No entanto, a gente não traz necessariamente aquele conteúdo para tratar o cliente. Não é necessariamente aquele conteúdo. A gente vai construindo isso de acordo com o sentido que aquele cliente está trazendo. Então, é um acompanhamento muito mais individualizado também. Um dos pontos que a gente vai pensar também sobre esse critério de saúde, uma coisa que não é muito falada assim, na OMS, por exemplo, mas que o Heidegger fala um pouco, é sobre esse critério de autenticidade. Ser quem ele é no mundo, colocar a assinatura dele no mundo. E como vai ser para desenvolver uma certa harmonia com as coisas em volta, com as pessoas e com as coisas em volta dele no mundo, sendo quem ele é, sem privar ele de ser quem ele é. Esse seria basicamente um dos possíveis entendimentos de saúde dentro dessa perspectiva. E um critério basicamente assim de doença seria uma privação existencial, quando eu enfrento uma certa questão, um certo movimento que me priva de ser quem eu quero ser, me priva de conseguir ser quem eu quero ser, porque aquele movimento ele me impede, ele me amputa uma existência, uma possibilidade de existência. Então a gente chama isso de restrição existencial. E, dentro dessa postura, esse é um dos conceitos de, entre aspas, né, de doença dentro da postura fenomenológica existencial. É sempre interessante a gente pensar nesses pontos quando a gente recebe um cliente, um paciente, seja como vocês quiserem chamar, que nesse cenário assim de depressão, ansiedade, a gente não começa os atendimentos dando esses rótulos, dando esses nomes. Muitas vezes, porque esses rótulos, eles silenciam o sintoma. Por exemplo, você entendeu lá a frequência da depressão, da tristeza, da melancolia. Depois a gente vai até falar um pouco sobre
depressão e tristeza, porque alguns autores até discordam que depressão seja necessária uma tristeza. Eles chamam a depressão de um vazio, né? O contato com o vazio. Não necessariamente, o mais se aproxima do vazio seria a tristeza nesse caso, mas não necessariamente é uma tristeza, e sim um vazio, o sentimento de vazio, né? Mas depois a gente fala sobre isso em outro vídeo. Então, quando a gente recebe um cliente, a gente dá um diagnóstico, ali as coisas estão vetadas. Agora a gente vai buscar informação técnica para falar sobre esse diagnóstico e por aí vai. Mas a gente meio que não deixou o sintoma, o incômodo, o sofrimento falar, né? A gente não conheceu qual é a história. A gente basicamente lê um livro só pelo sumário e lendo os títulos. A gente não lê os capítulos desses títulos. A gente não sabe qual é a história daquele sintoma, qual é a história daquela dificuldade, qual é a história daquele incômodo, quais são os detalhes que compõem a vida desse indivíduo, como que ele se relaciona com isso, como que ele se relacionou por um tempo, como que ele pretende se relacionar, né? Então a gente silencia um pouco essas coisas quando a gente dá um diagnóstico. E, basicamente, na postura fenomenológica existencial, a gente não silencia essas coisas. A gente vai entendendo qual é o sentido que aquilo tem para o cliente. Então, bem, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Basicamente, esses são alguns dos conceitos, né, dos estudos que a gente pode, inicialmente, né, de uma maneira bem introdutória, falar sobre saúde e doença dentro da postura fenomenológico-existencial. Posteriormente, a gente vai vai passar por esse mesmo tema de uma maneira um pouco mais aprofundada, falando um pouco mais sobre isso, dando mais detalhes. Mas espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito pela visualização de vocês e desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até mais.